para um resultado medíocre de um resultado extraordinário não é o equipamento, é o diagnóstico. Este vai ser o tema do segundo episódio a sol, porque no outro anterior eu tive uma convidada muito especial, a Patrícia Rocha, e neste momento eu vou estar aqui a sol a falar do diagnóstico. Para mim é só a parte mais importante. Mas antes de passarmos então aqui a esta parte do diagnóstico e deste tema, o que é que eu vou fazer? Portanto, relativamente àquele episódio que eu tive a sol, eu recebi algumas mensagens, algumas questões e eu vou responder primeiramente a essas questões. E depois passamos então aqui para este nosso tema que eu acho que é super importante. Então, uma das questões que me colocaram foi: Susana, muitas das vezes os meus clientes me questionam se realmente podem ir ao ginásio no mesmo dia da sessão, logo após a sessão. Eu já disse que não. Na verdade, eles podem ir ao ginásio desde que o façam antes e nunca logo após a sessão. Porque, como eu disse lá no episódio, pode acontecer, existem vários fatores que podem ir colidir com o tratamento e de alguma forma provocar algum desconforto na pele, na área tratada, não é? Nomeadamente, nós quando começamos a fazer exercício físico, aumentamos muito a nossa circulação sanguínea. Automaticamente comichão e automaticamente com essa comichão na área tratada pode voltar ali uma sensibilidade, vermelhidão desnecessária, juntamente com o suor, não é? E o suor é um bocadinho ácido, também não devemos evitar essas situações que nos possam fazer suar, fontes de calor, o ginásio, por aí fora, evitar ao máximo após a ação. Se tens realmente clientes que vão todos os dias ao ginásio e que não querem dispensar uma ida ao ginásio no dia que fazem a ação de laser, o que é que eu te posso recomendar? Façam antes, não após. Portanto, vão ao ginásio antes e depois fazem a sessão de laser. Portanto, é o indicado. Segundo, critérios que uso para escolher o creme no pós-sessão. O que é que eu recomendo, não é? O que é que eu te posso dizer? Existem linhas específicas. Eu realmente no primeiro episódio, se quiseres ir lá ver, eu deixei inclusive o link de uma linha que eu realmente recomendo bastante para utilizares em gabinete. Se não quiseres partir por aí, ok? Eu acho que, volto a dizer, isto é super importante porque é o que nos faz, de alguma forma, destacar de outras profissionais que estão no mercado. Se vão fazer de ti ofereceres mais resultados. Não, mas realmente começam-te a ver como uma especialista que realmente até na cosmética teve o cuidado para, de alguma forma, hum, ter uma cosmética diferente, ok? Vamos lá ver. Então, relativamente à cosmética, se mesmo que não queiras ir por uma situação de cosmética especializada, o que eu posso recomendar é cremes muito básicos, sem grandes perfumes, portanto, muito à base, quanto mais naturais eles forem, melhor, ok? Porque existem recipientes ou princípios ativos que podem colidir com o tratamento. Então, nada à base de álcool, tudo muito, por exemplo, um gel de aloe quase 100% puro era bom, não é? Se tiveres lá a planta, era o ideal, mas não podemos. Mas existe realmente gel de aloe que 99% basicamente que é puro, cremes muito hidratantes e suavizantes e calmantes, à base de calêndula, por exemplo, pode ser uma solução, está bem? Mas eu ainda assim recomendo sempre cosmética especializada. Outra questão que me fizeram também, uma cliente que reporta vermelhidão, que já dura sensivelmente há 3 dias, a partir de quando é que se torna preocupante? Esta vermelhidão, durante 3 dias, penso não, para mim já não é normal. A vermelhidão é normal que se possa acontecer até ali umas 3, 4 horas após a sessão, à exceção de algumas situações que possam acontecer, pessoas que já têm uma pele por si só muito mais sensível, que possa realmente acontecer pela noite dentro, mas no outro dia de manhã realmente estar a acalmar. Porque, na realidade, se tiver uma vermelhidão constante, alguma coisa aconteceu, que não quer dizer que seja do laser diretamente, mas pode ter havido uma reação alérgica. Por exemplo, existem clientes que não sabem, mas que são alérgicos, por exemplo, à lâmina ou ao material da lâmina da Gillette. E se tu utilizaste, por exemplo, se fizeste, rasuraste o pelo antes da sessão naquele momento e se não sabes, o teu cliente também não sabia, pode ser uma reação alérgica. Aconteceu-me, por exemplo, há uns anos atrás, de ter feito a epilação a laser, por exemplo, a uma pessoa e que no dia a seguir parecia umas babas como se tivesse sido mordido por um bicho, ok? Foi uma reação realmente alérgica, durou ali 2, 3 dias, tomou anti-histamínico e a coisa acalmou. Pode acontecer, não quer dizer que seja realmente o laser, mas pode haver algo ali que colidiu e que disputou aquela reação, ok? Mais, vamos lá aqui, outra questão. Ah, ah, ah. Uma cliente vai de férias para a praia uma semana depois da sessão e não quer adiar o tratamento. Como é que vamos gerir esta situação? Muito simples. A cliente, vamos partir do pressuposto que tu tens a tua declaração de consentimento e que a cliente assinou, tu também assinaste, portanto, que ela
está ao corrente dos deveres dela, de alguma forma para salvaguardar de possíveis efeitos secundários, nomeadamente hiperpigmentação, uma sensibilização maior da pele, mas o que nós temos que recomendar a esta cliente é que ela evite, pelo menos nos primeiros dias de praia, a exposição direta ao sol, nas maiores picos, por exemplo, do horário solar, sem qualquer tipo de proteção solar. Mesmo ficando à sombra, ela deve se proteger com um protetor solar de índice mais elevado, de 50 mais, por exemplo. Não vai bronzear? Não, nos primeiros dias, se calhar não, mas realmente convém se proteger, porque nós não conseguimos ter o melhor dos dois mundos. Ok? Portanto, não sei se concordas comigo, mas ter o melhor dos dois mundos é impossível. Portanto, se realmente quer fazer a sessão antes de ir de férias, uma semana antes, pode fazer, mas ela tem que utilizar essa proteção solar, evitar de estar exposta diretamente ao sol, de ficar mais à sombra, ok? Quando estivermos em esplanadas, muitas das vezes há material à nossa volta que reflete muito os índices de raios UV, estar bem protegida com roupa, por exemplo, portanto, proteger bem, nomeadamente a área de tratamento, ok? Isto é super, super importante. Portanto, estas foram algumas questões que eu realmente pus aqui nesta caixinha, que me fez sentido, até porque, nomeadamente nesta altura do verão, há realmente esta situação, como houve agora desta questão da cliente que quer fazer praia logo a seguir, e tem que haver aqui alguma sensibilidade, ok? Então vamos começar aqui pelo nosso tema que eu acho que é tão importante, o diagnóstico. Quem me conhece e já me segue há alguns anos, portanto eu não sei se já me segues no meu Instagram, que é Susana R. Vilhena, portanto fica aqui a indicação do meu, aqui do meu nome na rede social, Instagram, aqui na vizinha ao lado, não é? Mas que eu acho que é super importante esta parte do diagnóstico. Portanto, como eu digo, eu não sei se tu já o fazes, se não o fazes, mas quem me conhece há algum tempo sabe que eu sou uma defensora nata do diagnóstico, que para mim é só a fase mais importante do tratamento e, nomeadamente, outra situação, que é, para mim, é uma excelente ferramenta de venda, porque é onde tu te podes dar a conhecer, onde tu vais aconselhar o teu cliente, onde tu vais passar informação, onde tu podes mostrar o teu diferencial mesmo antes dos resultados, porque o cliente quer começar contigo, não é? Quer começar a fazer a sessão, porque é que ele está a te escolher a ti e não outra pessoa, não é? E a consulta de diagnóstico, só para fazer já estás a marcar a diferença, mas acima de tudo, é aí que tu podes mostrar aquilo que tu vales. Qual é que é o teu diferencial? E é aqui que realmente o cliente pode decidir ficar contigo pelo resultado que tu ofereces e não pelo preço que tu praticas. Isto é um grande diferencial. Agora, posso deixar aqui uma pergunta que é: porquê que a maioria das profissionais salta este passo do diagnóstico? Porquê? Porquê que será? E o que eu tenho aqui ao longo destes anos todos que eu tenho trabalhado com profissionais, e posso dizer que no passado eu não dava só formação de epilação a laser, portanto dava formação de outro tipo de tecnologias também, mas que todas elas necessitam de um diagnóstico. E a verdade é esta, muitas das vezes ele é feito à pressa quando é feito. Porquê? Porque a maioria tem aquela pressa de querer fazer o tratamento, de querer faturar, e esquecem-se que muitas das vezes aquele dinheiro imediato no bolso, ele vai e vem muito rápido, mas o que nos faz realmente ter a fortuna é o acompanhamento que nós damos ao nosso cliente. E desde uma fase inicial. E o diagnóstico, sem sombra de dúvidas, é um acompanhamento logo inicial. Portanto, não devemos saltar. Mas a verdade é esta: é que a maior parte dos profissionais, quando salta este passo, é porque quer atender logo o cliente, quer oferecer o resultado, quer faturar. E está tudo bem. Isto pode acontecer, mas primeiro com o diagnóstico. Porque se tu estiveres a saltar esta parte do diagnóstico, podes estar a comprometer os resultados ao teu cliente final. E depois de hoje para amanhã vais estar a pensar que é do teu equipamento. E não, tu podes não ter o melhor equipamento do mercado, mas garanto-te que tu consegues melhorar 90% dos teus resultados se começares a fazer o diagnóstico ao teu cliente final. Isto porquê? Porque só te traz benefícios. Como é que tu podes começar a fazer uma sessão a um cliente sem saberes do fototipo, sem saberes do tipo de pelo? Ok, claro, ok, Susana, mas ele vai chegar lá e eu vou analisar. Sim, mas será que ele teve as informações necessárias? Tu sabes se por acaso ele tem alguma contraindicação relativamente ao tratamento? Tu sabes se realmente ele não fez há 2 ou 3 dias, ele marcou a sessão, mas não sabia e fez a epilação a cera, por exemplo? Chega ao pé de ti sem pelo. Às vezes há clientes que, como já fizeram em outros locais, epilação a laser, até tiraram o pelo e vêm fazer a primeira sessão contigo já sem o pelo porque está rasurado. Como é que tu vais conseguir analisar esse pelo? Como é que tu vais ajustar ao máximo o teu equipamento, não é, para oferecer os melhores resultados ao teu cliente? É difícil, portanto, o diagnóstico não deve saltar. Quais é que são as consequências, para mim, muito importantes
eu até as tenho aqui apontadas e vou olhar para elas, que é a consequência de saltarmos o diagnóstico. Resultados inconsistentes, mais sessões do que o necessário e clientes insatisfeitos sem perceberem o porquê. Os clientes nem sempre sabem que é necessário fazer esta consulta de diagnóstico. Eles nem sempre vão saber isso. Cabe-nos a nós realmente informar o cliente. E uma coisa é certa, que é muito engraçado, é que quando nós dizemos não, faz parte do nosso processo, do nosso protocolo de trabalho, ter que passar por uma consulta de diagnóstico, o cliente só vais notar isso. Começa a aplicar isto no teu dia a dia com os teus clientes e vais notar uma grande diferença, que é, os clientes até ficam espantados. Mas eu já fiz noutros sítios e nunca me fizeram isso. Pois, este é o nosso diferencial. Por isso é que nós conseguimos oferecer resultados acima da média, porque eu faço um diagnóstico. Mas, quando tu começas a ter ferramentas de diagnóstico durante a consulta, também vais marcar muita diferença. Como um medidor, por exemplo, do fototipo de pele, que é o medidor da melanina, como teres um medidor, por exemplo, do grau de hidratação da pele, pequenos questionários que fazes ao teu cliente, sem ser quase como se estivesse a fazer um inquérito, não é? Portanto, quase em modelo de entrevista que tu fazes ao teu cliente, passar o máximo de informação. Isto é muito, muito, muito importante, ok? Portanto, ok, Susana, eu até vou começar a fazer um diagnóstico, não é? O que é que eu tenho que avaliar? Neste diagnóstico, o que é que eu tenho que ter em atenção para avaliar corretamente, para eu conseguir oferecer realmente bons resultados e, como eu gosto de dizer, mais resultados em menos sessões, ok? Isto é o que eu costumo dizer que é a minha bandeira, é o meu lema, por exemplo, para qualquer pessoa que faça a formação comigo. Eu sempre disse isto no TPE, por exemplo, que é um curso que eu tenho 100% online, é algo que eu falo muito, que é, ou seja, não é que eu falo lá muito, mas eu quando o criei foi realmente de forma a que haja um conhecimento aprofundado sobre a tecnologia, sem sombra de dúvidas, do que é o laser, como é que ele funciona, o que é os parâmetros, o que é esta fototermólise seletiva, o que é que o tempo de pulso implica, o que a energia faz, como é que eu devo de ajustar o tempo de pulso, em que situação é que eu tenho que ajustar o tempo de pulso, em que situação é que eu tenho que aumentar a energia ou baixar a energia. Isto é importante nós termos a noção. Porquê? Porque no diagnóstico eu vou reunir informações para eu, quando chegar a ajustar o meu equipamento, eu ajustar de forma mais personalizada possível à área de tratamento do meu cliente, não é? E mediante algumas especificações daquela área de tratamento. Isto, por exemplo, no meu TPE, torna-te uma profissional de elite, é algo que eu falo bastante. Inclusive, nós temos um módulo específico sobre o diagnóstico, de como é que tu hás de fazer um diagnóstico. Não é aqui só neste espaço que eu vou partilhar tudo aqui contigo, não é? Vou partilhar o mais importante. Portanto, mas se quiseres saber mais sobre o TP, aqui no link da descrição deste vídeo, aqui deste episódio, vais lá ter mais informação. Então, o que é que eu tenho que ter em consideração no momento de analisar a área do tratamento? Primeiro, fototipo. Fototipo de pele, ok? Da pele. Portanto, se é uma pele mais clara, se é uma pele mais escura, qual é que é o grau do fototipo daquela pele? Ok? Isto é muito importante porque eu costumo sempre dizer que quando os equipamentos permitem, porque há equipamentos, somos nós que vamos lá escolher o fototipo de pele, e a partir do momento que tu estás a escolher ali o fototipo de pele, por norma, e o que deveria de estar a acontecer, era ele ajustar o tempo de pulso, ok? Deveria ser isso que está a acontecer. Porquê que eu digo que deveria ser isso que está a acontecer? Porque em alguns equipamentos, quando nós selecionamos o fototipo de pele, nós depois não conseguimos ver qual é que é o tempo de pulso que eu estou a utilizar. Por isso é que eu digo que deverá estar, não é? Nós queremos acreditar que deverá estar, porque depois nós não temos acesso à parte de trás do software daquele display que nos vai dizer realmente o que é que está ali a ser ajustado. Mas existem equipamentos no mercado que é assim, eu seleciono o fototipo de pele, mas depois eu não sei qual é que é o tempo de pulso que eu estou a utilizar. Em outros equipamentos eu até seleciono e ele até me dá o fototipo de pele, ok? Portanto, é importante eu detectar isto, até porque às vezes, na mesma área de tratamento, eu posso ter tonalidades de pele diferentes, eu vou ter que ir ajustando. Ok? Isto pode acontecer. Se formos pensar, por exemplo, numa virilha, acontece isto. Eu chego até a ter 3 tonalidades diferentes numa virilha. Portanto, eu tenho que ir ajustando a minha forma de trabalhar e os meus parâmetros nesta área de tratamento. Ok? Outra coisa importante tem a ver com o tipo de pelo. Ok? Portanto, quanto mais fino for o pelo, mais energia eu tenho que utilizar. Mais agressivo eu tenho que ser a trabalhar. Quanto mais grosso é o pelo, ok? Menos energia eu necessito, porque ele tem grosso, ele é um pelo grosso, tem muita eumelanina, que é realmente altamente absorvida, por exemplo, pelo laser,
absorvido, ou interage bastante com o laser, portanto eu não preciso utilizar tanta energia, posso utilizar ser mais moderada na energia que eu vou utilizar. Agora também tenho que ter aqui outra consideração. Susana, e se for um pelo grosso, mas claro? Coisa aí muda de figura. Quando nós falamos de pelos mais claros, temos sempre que trabalhar com energias mais elevadas, mesmo que eles sejam mais finos ou mais grossos. E, dependendo de quanto claros eles são, posso dizer que é quase ineficiente o laser. Ok? Se for um louro quase branco, ele é ineficiente. Não vais ter resultados como tu pretendes. Ok? E podes atuar com outros tipos de tecnologias. Ok? Agora, se estivermos a falar de pelos escuros, sim, somos rápidos a eliminar pelo, certo? Agora, somos rápidos a eliminar pelo QB. Isto porquê? Porque eu, para realmente conseguir trabalhar bem, ajustar bem os meus parâmetros e conseguir dar mais resultados em menos sessões, significa que eu também tenho que ter um bom contraste entre pele e pelo. Quando eu tenho uma pele muito clara com pelo mais escuro, eu consigo automaticamente ser mais agressiva a trabalhar. E quando eu falo agressiva, não é para criar danos na pele do cliente, não é? Mas consigo ser mais agressiva a trabalhar. Quanto menor é esse contraste, a coisa vai mudando de figura. E este menor contraste pode acontecer entre duas situações: pele escura com pelo escuro. E o que é que acontece aqui quando falamos automaticamente uma pele mais escura, fototipos mais elevados, 4 ou 5, por exemplo, automaticamente falamos aqui que temos que ser muito conservadores a trabalhar. E os resultados vão ser mais lentos, são inevitáveis. Quando eu tenho uma pele clara com pelo claro, portanto também um contraste menor, eu posso ser mais agressiva, mas eu volto a mencionar aqui uma situação. Se for um claro, muito claro, muito claro, muito claro, aquele louro quase branco, é difícil. É difícil darmos resultados ao nosso cliente, ok? Portanto, temos que ter isto aqui em consideração e, inclusive, é esta conversa que nós temos que ter com o nosso cliente final durante a consulta de diagnóstico. Isto chama-se trabalhar as expectativas do nosso cliente. Eu tenho que realmente lhe dizer a ele se este tipo de tratamento é o ideal para ele ou não e porquê, e se não é o ideal, o porquê também, não é? E em caso de dúvidas, é dizer assim: vamos fazer 3 sessões, vamos ver como é que reage ao tratamento. Se o resultado for praticamente inexistente, eu sou a própria a dizer: não vamos dar continuidade porque eu quero oferecer resultados. Eu não quero o seu dinheiro sem ver resultados, não é? Nós não queremos só o dinheiro do nosso cliente. Nós vivemos de resultados. E quanto mais resultados nós oferecermos, mais dinheiro vamos receber. Ok? Portanto, isto é muito importante. Portanto, alinhar aqui as expectativas, como eu estava a dizer, portanto, é importante alinharmos estas expectativas. Outra coisa muito importante é quantas e quantas vezes nas consultas de diagnóstico os clientes não nos perguntam logo: ok, com quantas sessões é que eu vou ficar sem pelo? Eu costumo sempre dizer aqui uma coisa: não és uma boa profissional se disseres um número exato de sessões para o teu cliente ficar sem pelo. Não és. Porquê? Porque nós não podemos garantir em momento algum um número exato de sessões. Não dá. Agora, o que é que nós conseguimos garantir? Nós conseguimos garantir outra coisa, que é o quê? É o número mínimo de sessões para se começar a ver resultados. Normalmente, o mínimo de 3 sessões, o cliente tem que começar a ver resultados. Se ele não vê resultado, alguma coisa não está certa. Ou somos nós, ou é o nosso equipamento, ou é o nosso cliente. Ok? Portanto, é isto aqui que nós temos que ter em atenção. Nunca te comprometas com o número exato de sessões para obter os resultados finais. Ficar sem pelo. Até porque nós nunca sabemos como é que o cliente vai reagir. E mais, características muito idênticas na mesma área de tratamento. Com duas pessoas. Temos duas pessoas com características praticamente iguais. Uma pode ter resultados muito mais rápidos, outra pode ter resultados mais lentos. Ou seja, porque, olha, por exemplo, vamos imaginar, basta simplesmente um suportar mais a agressividade de um tratamento, a picada mais forte, e outra pessoa ser mais sensível à dor. É o suficiente, eu vou trabalhar com menos energia para a pessoa não sentir tanta picada e automaticamente os resultados vão ser mais lentos. Isto é o suficiente. Está bem? Portanto, nós não nos podemos realmente atirar para fora de pé, como eu costumo dizer. Nós temos que ser o mais sinceros com os nossos clientes. E nós trabalhamos com o corpo humano. Portanto, nós nunca sabemos exatamente como é que ele vai reagir. Não podemos dar certezas 100 absolutas que aquilo vai correr desta forma. Porque cada pessoa é uma pessoa. Os resultados não são iguais em todos nós. Ok? Então,
Outra situação que acontece, que muitas das vezes as profissionais também acabam por saltar este passo, é porque não têm, porque não lhes foi ensinado, não é? Eu ia dizer, porque não têm estrutura. E quando eu falo que não têm a estrutura, é porque não lhes foi passado, não é? Nós temos uma situação que acontece muito no nosso mercado. Eu falo do nosso mercado aqui em Portugal e posso-vos garantir que eu tenho tido cada vez mais contato também com o mercado brasileiro e pelo menos no estado onde eu tenho ido e na cidade onde eu tenho ido, tenho detectado que isto também acontece. Portanto, eu começo a pensar e a realizar que este é um mal que acontece em todo o lado, não é? Que é o quê? Dentro da nossa área, nós queremos começar a trabalhar com epilação a laser, vamos tirar a formação é sempre muito associada ao tipo de equipamento que nós estamos a alugar ou a comprar, a fazer esse investimento, dão-nos as bases do que é a epilação a laser e pouco mais, não é? E nós começamos a trabalhar e à medida que vamos começando a trabalhar é que nos vão começando a surgir os certos desafios, questões, não é? E que muitas vezes é difícil nós conseguirmos obter logo essa informação naquele momento que nós precisamos. E isto tem a ver com a falha de trás, ou seja, as próprias empresas estão no mercado de investir mais nesta área da formação, dar formações legítimas, com informação, não ter medo de partilhar, de informar, o que seja, porque eu acho que é muito importante. Isto porquê? Porque vamos aqui pensar, eu posso lançar esta pergunta. E atenção, tu até podes ter tido uma formação super completa, porque eu sei que existem não só pessoas válidas no mercado a dar formações completas, escolas a dar formações completas, mas eu costumo dizer que isso é quase a exceção à regra, ok? E pergunto eu, tu quando foste, por exemplo, tirar a tua formação, tua primeira formação de epilação a laser, ensinaram-te a vender o tratamento? Ensinaram-te a fazer o diagnóstico do início ao fim? Que cuidados é que tu tinhas que ter? O que é que tu devias dizer ao teu cliente? Deram-te exemplo de ferramentas que tu devias utilizar em gabinete, não é? Eu também já fui essa formadora lá atrás. Eu também trabalhei em empresas em que nós comercializávamos ou alugávamos equipamentos, não é? E que nós íamos explicar era o que era um laser, como é que eram os parâmetros dos equipamentos que as pessoas compravam ou alugavam. E por eu saber que isso realmente acontecia, foi por isso que eu realmente quis desenvolver esta minha área aqui de formação e online exatamente porquê? Sabem porquê que eu comecei aqui o meu projeto de formação online e quando tantos conteúdos online? Isto começou na época, ainda foi um bocadinho antes do Covid, foi sensivelmente 2018, 2019, se eu não estou em erro. Eu sei que foi antes do Covid. A primeira formação que eu tive até em contacto com marketing digital e como é que era o online, eu até tive num evento, eu até posso dizer que é com um grande profissional do marketing digital aqui em Portugal, que foi com o Ricardo Teixeira, e até tive com uma amiga minha na Figueira da Foz na altura. Foi o primeiro contacto que eu tive, como é que nós poderíamos trazer a internet para este mundo e ajudar mais pessoas. Foi porque é que eu pensei, eu devia de arranjar aqui uma formação online. E porquê online? Porque eu vi a dificuldade que era para vocês fecharem a porta um dia, não faturarem um dia para irem ter formação. Porque há muitas profissionais que não encaram a formação como um investimento. O que elas pensam é que eu tenho que fechar um dia ao meu negócio, é um dia que eu passo sem faturar, e para elas, não, muitas vezes, se calhar não és capaz sequer de pensar que mais à frente, este tempo que tu fechaste a porta e que foste ter esta formação, mais à frente tu vais duplicar se calhar a tua faturação, porque é um investimento e não é uma perda de tempo nem de faturação daquele dia. Mas eu consigo entender, nomeadamente quando há um dia de faturação que nos pode fazer diferença no final do mês. Eu consigo compreender isso. E eu, por compreender isso e por perceber a dificuldade que era em fechar a porta, às vezes trazer uma equipa inteira, pensei, se eu fizer uma formação online, eu vou conseguir ajudar o maior número de pessoas e profissionais desta área possíveis. Não só no nosso país, como fora dele, se for necessário. E foi isso que me fez arrancar. Claro que depois tive todo aquele processo, não é? De ok, agora como é que eu monto isto? Como é que eu vou para o mercado online? Como é que eu vou dar a conhecer a minha formação? Pronto, isso é todo outro processo que muito em breve vou estar aqui com uma formação a ajudar-te a ti, se quiseres fazer exatamente aquilo que eu faço, que é dar uma formação online e transpor também o teu conhecimento, não só online, mas também presencial, e não sabes como é que há de fazer, fica atenta porque eu vou ter o Clube das Mestras 2.0, onde eu te vou exatamente ensinar isto. Mas, à parte desta situação aqui, o que eu sinto é que realmente a maior parte das formações, claro que depois se calhar mais à frente tu foste investindo em mais formações e chegaste a este patamar, mas a maior parte das formações iniciais não nos ensinam a vender. Eu quando tirei o meu curso de estética na altura, não é? Isto lá em 2006, sensivelmente, ninguém me ensinou a vender o tratamento. Tivemos lá um módulo de marketing que aquilo parecia uma brincadeira. Ninguém nos ensina, não é?
Ninguém nos dá um discurso mais ou menos parametrizado para nós termos com a nossa cliente. Quando eu digo parametrizado, é um padrão mais ou menos que nós depois podemos adaptar a nós, mas ninguém nos ensina, ok? E isto é muito importante, nós termos isto estruturado, o nosso diagnóstico, qual é que é o passo a passo do diagnóstico, o que é que eu começo a falar, que perguntas é que eu começo a fazer, como é que eu vou diagnosticar a seguir. Quando tu tens isto muito bem estruturado, e até que se ainda não tens equipa, mas quando começares a ter equipa, até é muito fácil de tu formares a tua equipa para fazer exatamente o mesmo que tu estás a fazer. Por isto é muito importante. O teu cliente tem que estar muito bem informado do que é o tratamento, os possíveis efeitos secundários. E Susana, mas eu tenho a declaração de consentimento. Não é suficiente. Não é. Ele não vai ler aquela declaração de consentimento todos os dias, só se alguma coisa acontecer menos boa, é que ele vai olhar para ela para tentar entender. Portanto, esta conversa é onde nós vamos cativar também o nosso cliente. Portanto, é muito importante realmente nós termos um diagnóstico com um método estruturado, porque isto vai poupar imenso tempo e vai-te poupar muito mais sessões lá à frente. Portanto, percebermos exatamente que no nosso diagnóstico eu tenho que saber exatamente que perguntas é que eu vou fazer inicialmente, perguntas é que eu vou fazer ali a meio, em que altura é que eu vou começar realmente a analisar na prática o meu cliente, como é que eu lhe vou demonstrar que eu sou a pessoa ideal para lhe fazer o tratamento, como é que eu lhe vou mostrar os resultados que eu já ofereci a outros clientes e como é que eu vou fazer ou seja, o fecho da minha venda ali naquele momento. Isto tem que estar estruturado. E isto é muito importante. Agora, sim, há erros que nós cometemos. Eu sei disso porque eu também já passei por lá. E aqui o meu papel é realmente ajudar-vos a ultrapassar esses erros e até evitá-los, que vocês os façam, não é? Mas, por exemplo, imaginem, vamos analisar um fototipo só o olho. Eu só de olhar já sei que isto é mais ou menos um 3, um 4. Não façam isso. Primeiro de tudo, existe o fototipo quase geral da pessoa que nós olhamos no geral. Isso pode ter muito a ver com os hábitos de exposição solar. Se as pessoas gostam mais de fazer, por exemplo, a neve. Há pessoas que gostam muito de ir para a neve no final do ano, na altura da Páscoa. A neve, a nível do rosto, queima imenso. Se é uma pessoa que está a fazer contigo um tratamento de rosto, por exemplo, já nem estou a falar de laser, um tratamento de rosto, por exemplo, ou mesmo que seja laser, por exemplo, no rosto, pode ser um homem a fazer, ou mesmo a mulher no buço, no mento, por exemplo, é preciso ter muito cuidado. E se nós sabemos que a nossa cliente vai para a neve na altura, cá é inverno, lá também vai ser inverno, mas a neve queima bastante porque a neve reflete imenso o sol. Nós normalmente vai-se para grandes altitudes onde estamos mais próximos, os raios são mais intensos ainda. Portanto, tem que haver uma boa proteção solar. Automaticamente temos de dizer isso à nossa cliente. Pronto, isto para falarmos aqui da forma como a pessoa gosta de se expor ao sol, não é? Portanto, e a neve é um deles, só queria deixar este parênteses aqui. Mas se é uma pessoa que gosta mais de fazer praia, se é uma pessoa que gosta mais de montanha, se é uma pessoa que gosta mais de cidade, percebermos se ela só faz exposição solar no verão ou se no nosso inverno aqui também vai para fora e se faz exposição solar, tentarmos perceber isso. E existe, por exemplo, é um questionário de fototipo que eu muitas vezes também partilho com as minhas alunas, ok? E não só, também com quem me segue, sabe que eu vou partilhando alguns documentos que eu acho que são importantes para vocês até utilizarem no diagnóstico, mas depois também tem a ferramenta que é o medidor de melanina. Tenho aqui uma informação adicional para te dar. Toda esta informação que eu passei aqui neste primeiro episódio e nos episódios seguintes em que eu vou estar a solo, eu tenho sempre esta informação, este resumo dos episódios, ok? Eu tenho um PDF não, um ficheiro, não vamos chamar PDF, mas eu tenho um ficheiro que eu posso partilhar contigo. O que é que tu tens que fazer? Antes de mais, subscrever aqui o canal do podcast, caso ainda não tenhas a fazer, começa a fazê-lo. Isto também lá ao meu Instagram, ao meu @SusanaRViana e também começares a seguir caso ainda não me sigas. Mas o mais importante mesmo é ires aqui ao link abaixo na descrição do episódio e vais preencher o formulário. Ao preencher esse formulário, tu vais receber no teu e-mail toda a informação que eu partilhei aqui neste episódio do podcast. Também poderá surgir, se não for aqui neste episódio, surgirão nos próximos, tá? Mas um QR Code, caso estejas a ver na televisão, e se quiseres apontar o teu telemóvel, vais imediatamente para esse formulário também. Portanto, tu escolhes, ou clicas no link, ou vais para o QR Code. Portanto, quando eu te falo, por exemplo, do medidor de melanina, nós falamos, por exemplo, deste equipamento que aqui está.
É uma ferramenta que tu consegues encontrar hoje em dia em qualquer lado, mas eu também posso deixar aqui na descrição do vídeo depois, cá em Portugal, quem é que vende este tipo de equipamento. Mas é muito simples, portanto, tu tens aqui os fototipos, 2, 3, 4 e 5, porque é contraindicado neste momento, por exemplo, para a epilação a laser diodo, é contraindicado o 6, ok? E a única coisa que nós temos que fazer é o quê? Portanto, temos aqui um botãozinho, eu quando carrego, ele vai acender a luzinha, ok? Consoante o fototipo da área que eu quero tratar, ok? Claro que a área deve estar rasurada quando nós fazemos este diagnóstico. Porquê? Porque de forma área muito extensa, por exemplo, imaginem um peito de um homem que tem muita densidade pilosa e um pelo escuro. Convém rasurar porque aquela densidade pilosa toda que ali está pode alterar depois esta análise. Mas esta acho que é a primeira ferramenta que tu deves ter para diagnóstico. Faz todo o sentido, portanto, muniste para fazer a diferença. Portanto, só olhar para a pele, e é aquilo, não, porque existe realmente um fototipo que nós conseguimos perceber generalizado, mas depois de cada área de tratamento acaba por ter uma tonalidade de pele diferente e como eu já disse lá atrás neste episódio, é que muitas vezes o que vai acontecer é que tu chegas a ter áreas de tratamento com 3 zonas, por exemplo, 3 tonalidades diferentes, que é o caso de uma virilha. Mesmo perna completa, às vezes a coxa tem uma tonalidade, a perna tem outra e o joelho tem outro. E nós temos que nos adaptar e temos que ajustar parâmetros para isso. Portanto, não olhar só e já está, ok? Ignorar a medicação, a exposição recente solar também, ou alterações hormonais que mudam a resposta da pele e do tratamento neste caso. Nós não podemos ignorar isto. Ok? E fazer mesmo perguntas quantas e quantas vezes, eu às vezes não acompanho pessoas a fazer consultas normais de médicos e pergunta, faz medicação? E a pessoa automaticamente diz que não. Porque como é uma habituação, ou seja, uma medicação que já faz tão habitualmente no seu dia-a-dia que parece que aquilo já não é uma medicação que ela faz. E é importante questionar mesmo, olha, não faz para a hipertensão, não tem diabetes, não. Questionar tudo. Tudo. Ter a certeza que realmente não há ali nenhuma medicação ou suplementação alimentar também, ok? É muito importante. Agora, ao contrário, temos aqui os erros, mas quando nós fazemos um diagnóstico bem estruturado, ok? Onde estamos à vontade para falar sobre o tratamento, temos a confiança, porque quanto mais diagnósticos eu faço, mais resultados eu vou obtendo com os meus clientes. Vou fazendo esse registro fotográfico, vou mostrando nos meus diagnósticos aos meus novos clientes os resultados que eu consigo obter com o número de sessões, ok? Isto garante-te a ti que vai mudar o teu negócio. Porque os benefícios de tu fazeres um diagnóstico estruturado são resultados mais rápidos, mais seguros e mais previsíveis. Isto significa clientes mais satisfeitos. Clientes mais satisfeitos falam a outras pessoas. E não há melhor publicidade do que a boca a boca. Clientes satisfeitos podem se tornar aquilo que eu chamo os advogados da nossa marca, ok? Para o negócio tu acabas por ter menos reclamações, mais recomendações, como eu estava a dizer, e um posicionamento como especialista. Aqui o meu foco é sempre que vocês sejam especialistas, sejam em epilação laser, sejam no design de sobrancelha, sejam no design de unha. Eu acho que todos nós temos que ser especialistas numa coisa, porque é isso que nos vai posicionar, ok? Mas começamos a perceber que não é só o equipamento que faz a diferença. Não vale a pena ter o melhor equipamento no mercado se eu não fizer um bom diagnóstico. Se eu não tiver tudo estruturado com processos, desde o diagnóstico até o momento que a minha cliente sai do gabinete, já em manutenção, tudo tem que ter o seu processo. E isto é muito, muito, muito importante. Portanto, a mensagem que eu quero deixar aqui, principal neste episódio, é o quê? É que o método e o diagnóstico são bem mais importantes às vezes do que o equipamento que tu tens e que podem fazer a diferença. Por isso, o que é que eu te posso dizer? Obrigada por ter estado aqui comigo neste episódio, o meu segundo episódio a solo dos Parâmetros Sem Medo, podcast por Susana Vilhena.